Bom dia, pessoal, como é que vocês estão? Tudo bem? Aproveitando aqui, continuando dentro de todo esse contexto, né? Falando sobre Eduardo Bolsonaro, sobre traição da pátria, né? Toda essa celeuma que tem sido causada, né? Empregos sendo perdidos, né? É, taxas abusivas sendo colocadas contra o Brasil, né? Sanções a autoridades, né? É, em diversos os setores, principalmente da justiça, né? E falar que como historicamente, né, os traidores eles são tratados, tá, gente? Né? A gente tem agora no período democrático uma visão diferente, né, do que fazer com traidores, né? Exceto nos Estados Unidos em períodos de guerra, que a pena é de morte, tá? Porém, nas democracias atuais a gente tem uma diferença, né, com o mundo, né, moderno e medieval e antigo de como tratar, né, as traições. Por exemplo, nas democracias atuais a gente tem, né, principalmente como punição, né, uma reclusão, né, longa, né, é, perda de direitos políticos e proibição de exercer cargos públicos, que muito provavelmente é o que vai acontecer com Eduardo Bolsonaro, pelo menos se o Brasil for um país sério, né? Então, caso ele retorne, né, para o Brasil, eu acredito que ele não vai fazer isso, né? Essa é a punição a qual ele deve enfrentar, né? Perda, né, de cargo público e perda de direitos políticos, né? Que é o normal de qualquer democracia, né, atual, certo? Agora a gente tem, vamos voltar lá no mundo antigo, vamos voltar lá na Grécia e na Roma antiga, né? Na Roma antiga, por exemplo, a gente tinha uma lei que a gente chamava de lei do ostracismo, né? Aqueles que atentavam, né, contra a democracia ateniense, por exemplo, né? É, eles eram expulsos por 10 anos, né? Por 10 anos eles deveriam ficar longe de Atenas. Porém, uma traição que não seja contra a democracia, seja uma traição contra o povo ateniense, né, principalmente colaborando em períodos de guerra, né, essas pessoas eram condenadas à morte, tá, gente? Seja, né, por envenenamento com cicuta, né, ou até mesmo apedrejamento. E tinha um conceito, né, chamado damnatio memoriae, né, é utilizado tanto na Grécia antiga quanto na Roma, né, na Roma antiga, de apagar, né, qualquer tipo de registro público sobre essa pessoa. Vamos supor que o Eduardo Bolsonaro tivesse nos registros públicos, né, tudo sobre ele em registros públicos, né, seriam apagados, né. Claro que na atualidade é muito complexo, né, e não teria como isso acontecer, até mesmo porque o registro público é uma forma da gente manter as pessoas, entre muitas aspas, né, é, vigiadas pelo Estado, né. Na Roma antiga, né, o crime de perduélio, né, ou seja, alta traição, era punido com crucificação, né, decapitação e exílio, né. O exílio eu acho que é o que geralmente acontece nas democracias atuais, né. Dificilmente as pessoas ficam no seu país de origem depois de uma traição, elas tendem a se exilar, se autoexilar, né. Até mesmo porque isso num regime republicano, tá, gente? Porque num regime ditatorial, né, ou autoritário, essas pessoas elas são levadas, né, à força para fora do país, né? Elas são obrigadas a se exilar. Aqui na República é um pouco diferente. Essas pessoas elas partem para um autoexílio, que é o que aconteceu com o Eduardo, né? Dentro da Idade Média, gente, crimes contra o rei, né, crimes, né, de traição contra a coroa, eram levados à execução pública e confisco de bens. A gente tem alguns exemplos, né, e eu acho que o maior deles, não sei se vocês já viram o filme, né, Coração Valente, do Mel Gibson, né, que ele fala sobre o William Wallace, em 1305, lá na Escócia, né. A Escócia estava tentando se tornar independente da Inglaterra. E o William Wallace, ele vai ser pego, né, ele também vai ser traído, né, e o rei vai entender que o William Wallace está traindo a coroa. Claro, o William Wallace ele não jurou, né, obediência à coroa inglesa na época, então teoricamente, né, não teria como ser um traidor, porém, né, quem tem o poder é a própria coroa, então é muito difícil de falar, né,
se é ou não um traidor. Mas William Wallace, né, ele partiu, né, ele foi esquartejado, né, ele foi desmembrado. Tem toda uma sequência, né? Primeiro ele é amarrado numa carroça, né, levado até a forca, colocado na forca, é tirado da forca ainda com vida, né? Depois é eviscerado e depois da evisceração ele é esquartejado. Então, assim, é uma punição bem grave para traidores, no caso, no período da Idade Média. Talvez seja o período onde a, a punição, né, seja a mais extrema possível, né? Nesse contexto, William Wallace foi com certeza. Chegamos então à Idade Moderna. Na Idade Moderna a gente tem a criação dos Estados Nacionais, né? França, Inglaterra, Espanha e Portugal. Né? Os crimes contra o Estado, né? Os crimes de traição, né? Agora não é só contra o rei, tá? O crime é contra o Estado. Na Inglaterra a gente já tinha, né, a Treason Act, né, de 1351, né, que previa morte por enforcamento ou esquartejamento. Na França, durante a Revolução Francesa, acho que isso é quase que canone, né, para todas as pessoas, né, dentro da Revolução Francesa, era a guilhotina, certo? O próprio Luís XVI e os girondinos, né, muitos dos girondinos foram mortos pela guilhotina e acusados de traição, tá? E a gente tem um contexto, né, que é ligado até à nossa bandeira aqui, que eu tenho um quadro aqui com a nossa bandeira, que é o do Tiradentes, né, no contexto da Inconfidência Mineira. O Joaquim, né, José da Silva Xavier, ele foi encontrado no Rio de Janeiro na época e ele, sim, se declarou um inconfidente. De todos que foram pegos, ele é o único que se declarou conspirando contra a coroa para criar uma república, né? Ou seja, se separar, fragmentar esse Estado, no caso são as colônias, né? No caso Brasil, colônia de Portugal. E o crime, né, gente? Acho que todo mundo conhece, é o de morte, confisco e infâmia. O Tiradentes ele é enforcado e também esquartejado e colocado em várias das cidades, né, da colônia para servir como exemplo, tá? Então, gente, o que eu quero dizer sobre tudo isso? As coisas mudaram, os tempos mudaram, né? O crime de traição ainda continua sendo um crime de gravidade muito grande, né? Claro, a gente tem umas dinâmicas que são diferentes, né? A dinâmica da Inconfidência é diferente da dinâmica do William Wallace, por exemplo, que é diferente, né, das dinâmicas que ocorreram no Império Romano e, né, em Atenas, por exemplo, que é diferente também da dinâmica do próprio Eduardo Bolsonaro, fazendo tudo o que faz contra a nação brasileira, né? E sim, isso muito provavelmente ele vai ter uma resposta, não vai ser e não é imediata, né? Essa derrubada, essa derrocada do Eduardo Bolsonaro, ela vai acontecer, né? E vai acontecer de maneira lenta, né? E isso vai gerar certo desespero, né, do próprio Eduardo Bolsonaro. E quando ele voltar, caso ele voltar, né, ele vai sofrer as consequências. Serão imediatas? Muito provavelmente não, mas vai acontecer, né? Então, muito provavelmente ele vai perder direitos políticos e cargos públicos que muito provavelmente não, né? Já deveria ter acontecido, tá? Enfim, pessoal, essa é a minha contribuição, né? Eu quis trazer aqui, né, como essas traições elas eram tratadas na história para todo mundo ter um panorama de como era tratado um traidor, né? Em todas as épocas, né, históricas, tá bom? Espero que vocês tenham gostado do vídeo, comentem, né, curtam o nosso vídeo e compartilhe, por favor, né? Seja seguidor do canal, caso você gostar, a gente aqui vai estar sempre discutindo conceitos, política, né, aulas, a gente sempre tem aulas aqui também, principalmente para quem gosta do Enem, né? Então, por favor, participe do canal. Um grande abraço para todos vocês e até uma próxima.